Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! A Web Rádio Cristo Consolador apresenta o programa Estudando a Codificação Espírita, Livro dos Médiuns, capítulo 11, do Lugares Assombrados, não, da natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Mas antes de adentrarmos no programa, eu quero cumprimentar os irmãos que já estão conosco aí, prontos para fazermos a edição de hoje. Quero cumprimentar inicialmente Rejane Nobre, dos trabalhos técnicos da Web Rádio Cristo Consolador. Boa noite, Rejane. Paz e luz para Jesus, minha querida. Boa noite, Amadeus. Boa noite, Renato. Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora, nos acompanharam depois. Uma correçãozinha, Amadeus. Estamos um pouquinho mais à frente. Já estamos no 11, da semantologia e da tipologia. É isso mesmo. É porque meu slide de abertura aqui está velho. Mas eu vou abraçar o meu querido irmão Renato Martins. Boa noite, Renato. Paz e luz com o Mestre Jesus. Boa noite, Amadeus, Rejane e todos aqueles que estão nos assistindo ou irão nos assistir. Muita paz para todos. Estamos aqui felizes por estarmos aqui na Web Rádio Cristo Consolador. Muita paz para todos. Maravilha. Agora aqui em Natal e também em São Paulo são 20 horas e 2 minutos. Hoje, quinta-feira, 13 de julho de 2023, estamos iniciando o programa Estudando a Codificação Espírita. Eu quero abraçar inicialmente o nosso querido irmão Delcio Silva, Dona Marília, Hugo, o Glaécio, a Amanda, Cíntia e todo esse pessoal, Dona Silva Almeida, lá do Rio de Janeiro, e todos que fazem a programação da Web Rádio Cristo Consolador. Mais um abraço todo fraternal para você, irmão e irmã de Ideal Espírita, que nos acompanham a partir de agora aqui na Web Rádio Cristo Consolador, nas plataformas do YouTube e Facebook. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. Mas vamos começar o programa fazendo a preparação, o que a gente pode dizer preparação religiosa. E quem vai fazer essa preparação é exatamente ele, Renato Martins. É com o senhor, Renato. Amadeus, vamos aqui trabalhar num texto muito interessante no livro Siga-me, de Emmanuel. Diz o seguinte, em Marcos, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, e passando, viu Levi, filho de Alfeu, e disse, segue-me, e, levantando-se, o seguiu. Simplesmente. Será que Jesus tinha um magnetismo necessário para chegar e para dizer, ei, vamos, e acabou-se? Aí Emmanuel diz o seguinte, é interessante notar que todos os cantos onde Jesus deixou o sinal de sua passagem, houve sempre grande movimentação no que se refere ao ato de levar, levantar e seguir. André e Tiago, lá no lago, né? Genezaré.
deixou a rede para acompanhar o Salvador. Mateus levanta-se para segui-lo. Os paralíticos que retoma a saúde e se ergue e anda. Lázaro atende-lhe ao chamamento e levanta dos sepulcros. Em dolorosas peregrinações e profundo esforço da vontade, Paulo de Tarso procura seguir o mestre divino entre açoites e sofrimento, depois de haver levantado as portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho nos tempos apostólicos recordam a sua noite de ilusão terrestre, ergueram-se para o serviço da redenção e demandaram o testemunho santificado no trabalho e no sacrifício. Isso constitui um acervo de lição para muito claras ao espírito religioso dos últimos tempos. E segue. A maioria dos cristãos vai adotando em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Nós estamos trabalhando pouco. Muitos esperam pela visita pessoal de Jesus no conforto das protonas acolhedoras. Outros fazem prece por intermédio dos seus discos. A prece do... Vamos... Há os que desejam comprar a tranquilidade celeste com as espúlulas generosas, como também os que, sem nenhum trabalho de si próprio, aguardam intervenções sobrenaturais dos mensageiros do Cristo pelo bem-estar da sua vida. Pergunta a si mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas as normas do culto externo do seu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levanta e renova-se, ainda é o nosso lema. Emmanuel. Renato, é extraordinário esse texto, porque, na verdade, tem muita gente aí que nem seguindo Jesus na prática dos atos exteriores está fazendo. Seguir Jesus é um diferencial, é você viver o Evangelho, é você viver os ensinamentos de Jesus. Olha, tem tanto pré-requisito para que você seja verdadeiramente um seguidor, para você acompanhar Jesus, para você se transformar no instrumento da vontade do Pai, tal como fez Jesus e orientou que fizéssemos. Olha, menino, é muita água para passar por baixo da ponte ainda para muita gente. Maravilha de texto, Renato. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer agora a nossa prece intercessória. Vamos fazer a prece intercessória que, como dizia o nosso irmão João Horácio de Góes, é como se essas preces nós fizéssemos, por exemplo, colocássemos o tapete para que a espiritualidade entrasse no ato da leitura preparatória que Renato fez, e o convite a ser celebrado aos benfeitores espirituais é exatamente a prece. Vai abrir as portas para a recepção aos benfeitores. E o texto diz o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha a nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos de todo o mal, dai-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, ó Senhor, meu Deus, os débitos tenebrosos, os passados escabrosos, da iniquidade e da dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja.
com essa rogativa colocada aos pés do Mestre Jesus. Imploramos a sua misericórdia que interceda junto ao nosso Pai, nos permitir iniciarmos os nossos trabalhos nesta noite com paz e harmonia em nossos corações, que seus mensageiros divinos possam nos intuir, nos proporcionar a sabedoria necessária para chegarmos até os nossos irmãos com um sentimento de amor, de fraternidade, de indulgência, com um coração cheio de alegria. Paz e luz com Jesus, Renato. Agora é com a senhorinha Regiane. Liga o microfone, Regiane. Importante. Vamos lá fazer a leitura de um tópico evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Tá falhando, viu, Regiane? Vixe. Vamos. Vou tentar, qualquer coisa. A gente vê aqui se muda de lugar. Eu vou o tópico evangélico, Regiane, tá certo? E tenta ajeitar aí. Tá bom? É ao vivo. Conseguiu ajeitar? Tá melhor? Tá. Pode Então continuar. vamos fazer aqui. Para afastar os maus espíritos. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tópico 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o copo e o prato, e estáis por dentro, cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Mateus, capítulo 23, versículos de 25 a 28. Quer comentar alguma coisa, Renato? O texto é simplesmente excepcional. Mas pode comentar, Matheus. Não, vamos passar. O texto é autoexplicativo, né? Vamos ao texto agora dos nossos estudos, que é ansioso por esse tópico. Vamos em frente. Vamos dar início hoje ao capítulo... Erro da produção, no caso eu. Aqui, coloquei o capítulo errado. Só um instante. Programa ao vivo, falhas acontecem. Processando. O bom é exatamente isso. Programa ao vivo a gente conserta na hora. Tudo definadinho. Aqui é o tempo. Chegou. Oxi. Eu acho que eu só... Pronto, chegou aí. Acho que eu só esqueci de mudar o número. Vou dar até corrigir. Está aí. Tá ótimo. Da sematologia e a tipologia. Vamos lá. Vamos lá. Os tópicos são um pouco longos. Vocês preferem que eu leia por parágrafo? Talvez pode ler isso aí, o 39. Vamos trabalhando devagarzinho. A gente não tem pressa. Vamos devagar. 139. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas, ou da tipologia. Muito limitados eram os recursos que oferecia este meio primitivo, que se ressentia de estar na infância a arte, tudo se reproduzindo, das comunicações a respostas monossilábicas, por sim ou não,
mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde, foi aperfeiçoado, como já dissemos. Posso dar continuidade? Pode, continue, pode continuar. De duas maneiras se obtém as pancadas, com médiuns especiais. Esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. A primeira, a que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Se se quer confabular com determinado espírito, será necessário invocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou o que tenha o costume de apresentar-se. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significa sim e duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente, o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as de que cumpre se abstenha. O conveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de formular a pergunta, de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos, se pergunte ao espírito, que desejas? Ele não poderá responder, senão com uma frase. Será preciso, então, dizer, desejas isto? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. O texto é longo, mas é muito bom. Pode falar, Renato, pode falar. Não, pode comentar. Muito interessante. É muito interessante. Aí a gente vai ver lá no início, lá em Hadesville, quando as irmãs Fock, como médiums de efeito físico, proporcionaram ao irmão Charlie Hosman estabelecer comunicação com os encarnados através de pancadas. O que muda aqui nessa orientação, aquele primeiro tipo de pancadas ou de instrumento utilizado para as pancadas, é o material, porque lá as pancadas eram dadas nas paredes, no teto, nos móveis, etc. E aqui não, é na própria mesa. E ele está dizendo uma coisa bem importante, a importância do médium de efeito físico nesse fenômeno. É necessário que o médium coloque as mãos na borda da mesa para que a mesa possa dar as pancadas correspondentes àquilo que está sendo perguntado pelo dialogador ou pelo coordenador do trabalho. É uma coisa fastidiosa, porque é um processo indutivo. O perguntador, o dialogador, formula a pergunta e sugere a resposta, e o espírito vai confirmar com pancada sim ou não. Estávamos aí no início das comunicações, porque a partir das mensagens que chegaram, a partir dali se estabeleceu comunicação, troca de informações, momentos rudimentares. É muito interessante. Os dois processos, eles têm o mesmo objetivo, é a comunicação através de pancadas. Mas acho que era uma coisa bastante difícil, deve ter havido muita persistência para que se estabelecesse uma comunicação com os espíritos. Ora, nós sabemos que hoje, na psicografia, os espíritos escrevem mecanicamente numa velocidade estrondosa. Imagine uma conversação através de pancada e o médium sugerindo o que é que pergunta e a resposta ele mesmo sugerindo e dando. Hein, Renato e Rejane? Realmente foi uma trabalheira e tanto, hein? Com certeza, mas provavelmente deve ter sido... Eu acredito que deve ter sido uma experiência de aprendizado, porque eles tiveram que formular questões que pudessem ser escritas, respondidas com sim ou não. Então, eles tiveram que pensar melhor no que é que eles iriam perguntar. Não era qualquer pergunta. Muito bem pensado, Rejane. Aí a gente vê um aprofundamento da influência espiritual.
que certamente eles tiveram intuição, receberam intuição do que deveria perguntar, assim como também dos instrumentos que deveria utilizar na posteridade para se estabelecer as comunicações. Teria sido assim, Renato? Microfone. O que nós interpretamos nesse texto é o seguinte: até hoje, muitas pessoas ainda faz aquela velha pergunta. Tudo que nós fazemos aqui na face da Terra, principalmente através das sessões mediúnicas, dos trabalhos mediúnicos, nós sabemos que a espiritualidade tem condições de fazer o que eles fazem, o que nós fazemos aqui na face da Terra, muitas coisas eles poderiam fazer sem a presença do médium. Porque a espiritualidade, eles fazem e procuram fazer sempre alguma coisa que, às vezes, podemos dizer, para que o médium fazer, para que nós fazermos. Então, é o seguinte, para você ver como é interessante, que os amigos espirituais podiam chegar e dizer, mesmo assim, depois eu respondo o que a pergunta, com isso eu respondo a pergunta dessa citação que eu fiz. A espiritualidade poderia chegar e dizer, ei, minha gente, não precisa de lápis, não precisa de mesa, vocês estão aí, se concentrem que nós vamos dar comunicação. Acabou-se. Mas a espiritualidade quer que nós deveremos procurar sempre o nosso desenvolvimento, a nossa maneira de buscar, através dos estudos, das mensagens que o mundo espiritual traz, para que nós possamos evoluir, progredir. Estamos aqui para progredir. E para nós progredirmos, nós devemos ter, dentro da nossa condição, a instrução. Amai-vos, instruí-vos. A instrução para que nós possamos definir alguma coisa. A espiritualidade não pode chegar assim e dizer, não, tá aí, o dever, a sua redação está pronta, o seu trabalho está pronto, está aqui tudo pronto, você não precisa mais nem mexer, está tudo pronto, acabou-se. Não é por aí. A espiritualidade nos dá intuições para que nós possamos fazer um trabalho qualquer. Então, a espiritualidade diz que nós temos que procurar trabalharmos e procurarmos, dentro da nossa experiência, dentro da experiência de vida, procurar fazer da melhor maneira possível algo que a espiritualidade nos oferece para que nós possamos, com ela, seguirmos Jesus de Nazaré. Então, essa daí é muito interessante, do sim ou não. Mas antes poderia acontecer. Como foi o início? Porque isso daí já foi um movimento à parte após. Quando começou só a mesa ficar parada no ar, sem comunicação. Só olhando que a mesa estava no ar, sem um ponto de apoio, como diz o próprio Kardec. A própria física diz que não pode algo ficar parado no ar sem um ponto de apoio. Então, essa é a realidade. E aqui já está havendo a tipologia chamada, que são os sinais das pancadas, né? É a mesma coisa, como vai dizer lá na frente. Provavelmente vai dizer aí na frente, o que realmente é tipologia. Então, é muito importante nós entendermos que a espiritualidade foi trabalhando de pouco a pouco, cada reunião, algo diferente, cada reunião, mais uma reunião, mais algo, mais alguma coisa, e assim foi se formando. Depois veio o círculo da pranchetinha, nós sabemos que todo mundo que tem o conhecimento da doutrina, dos livros dos médios, já estudar ou não estudar, houve esse processo da prancheta, o lápis na prancheta, e a prancheta fazia o movimento pegado na mão de um médium. Nós sabemos também que a Amadeus falou, tem de ter, para que essa bola pudesse movimentar, tem de ter a mediunidade de efeito físico, porque os espíritos não é assim, pegar uma bola, se movimentar sem ter algo que vê impulsionar essa bola, para dizer sim ou não. Imagine se tivesse um vento muito forte em Paris, naquele tempo, dentro daquele local, e a bola fosse contra o vento, né? O ar, a corrente de ar chamada.
A corrente de ar era oposta à corrente de ar, onde estava o sim ou o não. E daí a bola vinha ao contrário dessa camada. Será que ela vinha se não tivesse a influência do mundo espiritual sobre o mundo material? Então, é isso que Kardec está nos dizendo na mensagem, nessas duas telas, três telas. Aí chegou ao ponto de sim ou não para formar as palavras. Ou sim ou não para dizer, é o Espírito? Sim. Não é o Espírito? Não. E assim vai o controle. O controle, né, Regina? Como homem? Você se apresenta como mulher? Sim. Sim. Não. É o seu som, Regina. Você está falhando de novo? Mas chegou. Tá certo, Amadeus? Maravilha, Renata. Se você já debulhou o texto aí, a gente já pode passar à frente, porque aí você me fez lembrar, Renata, lá no capítulo das evocações, você levantou o cerne da questão. Os espíritos podiam trazer tudo pronto, mas aí Kardec perguntou ao espírito, a São Luís, por que, em vez de ficarem respondendo de ficarem fazendo pesquisa, essas coisas todas, os espíritos não traziam logo as respostas que o pesquisador precisava? E aí ele foi peremptório. Se onde ficaria o mérito de vocês? Onde estaria o mérito de vocês? Se vocês precisassem, nós dessemos pronto, onde estaria o mérito de vocês? Aí a gente já viu isso lá no passado. Então, se procurando a lâmpada, fez centenas e centenas de testes, até que um dia ele, já exausto, aí o auxiliar disse, doutor, o senhor tirou o ar de dentro do tubo? Quando ele tirou o ar que tocou, acendeu. Então, é necessário que a gente passe a parte da gente, aí eles dão a parte que nos toca, não é, Renato? É verdade, Amadeus. Eu estou relembrando aqui um fato que está acontecendo na humanidade. A questão da pandemia, a pandemia recente da Covid. Quando a humanidade estava muito sem saber o que fazer, os grandes cientistas começaram a trabalhar porque estavam sofrendo também. Aí acontece, o querido cientista, para fazer o bem, para tirar a pandemia do Brasil, do mundo, e também outro caso muito interessante, que nós entra no contexto. Quantas pessoas no mundo fizeram prece para que pudesse ter algo que viesse amenizar o sofrimento da humanidade? Quanta luz, quantos momentos de gente fazendo prece aqui, corrente de prece ali, corrente de prece acolá, um fazendo uma prece aqui, outro fazendo prece ali, pedindo a Deus, a Jesus, para não sentir a pandemia, mas também pode analisar. A gente pede, nós temos que ter o merecimento, mas um pouquinho de amor acaba com a multidão de pecados. Então, quer dizer, se a gente tem que passar pela pandemia, e muitos partidos para a espiritualidade, porque tem que passar, mas se a gente não tivesse a fé, botasse o trabalho da fé para funcionar através da prece, e os cientistas, mesmo sabendo que os grandes laboratórios iam ganhar muito dinheiro, mas eles também estavam aflitos, porque eles têm famílias, eles também eram seres humanos. Então, eles tiveram assim, uma força imensa de dizer, eu quero, Senhor, fazer, aquele cientista, eu quero fazer para amenizar o sofrimento do ser humano. Então, está no contexto, para você ver como são as coisas. Então, aqui, os espíritos da comunicação, como são feitos, os espíritos não pronto. Nós também temos que trabalhar. É como você falou, cadê o mérito do ser humano aqui na face da Terra para ficarmos do jeito que ficamos depois da pandemia, hoje em dia? Tem gente que está aí, mas sabemos que até Jesus de Nazaré foi o homem mais perfeito da face da Terra e trouxe as mais sublimes mensagens de amor, e muita gente diz que ele não é o que é. Então é a vida. E assim segue, vamos seguir o nosso texto. Ninguém consegue agradar todo mundo, né, Renato?
É verdade. Muito bem. Dona Regiane, por gentileza. Vamos dar continuidade. 140. É de notar-se que, quando se emprega este meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Também exprime a natureza dos sentimentos que o animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a tirar ao chão a mesa. Se é amável e delicado, inclina, no começo e no final da sessão a mesa, à guisa de saudação. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele encaminha a mesa, com brandura ou violência, conforme deseje testemunhar-lhe afeição ou antipatia. Essa, propriamente falando, a sematologia, ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas. Eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Próximo parágrafo. Querem comentar alguma coisa aqui? Não, faça o certo. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia, e interrogou o espírito a respeito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informados do ocorrido, perguntamos por nossa vez a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relações, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Pois não, Matheus Ferreira, está à vontade. Isso, Renato, essas coisas inteligentes extraordinárias, essa assertiva aí. Bom, primeiro, a gente vê aí que a tipologia se refere à questão das comunicações ou das mensagens, mas nesse caso não é mais mensagem. No início eram mensagens, depois se estabeleceu comunicação, troca de informações. E a sematologia através de sinais. E aí esse negócio do sujeito receber a carta de Kardec, e a mesa acompanhar, vir para junto dele, depois seguir até a outra mesa onde foi colocada, é realmente excepcional. E aí nós vamos entender uma coisa interessante, a informação do espírito. Por que fizestes isso? E aí ele explica, ora, era necessário que ele acompanhasse para saber se a pessoa com a qual ele estabelecia aquela comunicação não precisava de ajuda, de alguma coisa. É realmente excepcional. Aí a gente vai ver o quanto Kardec foi instruído a estudar esses pormenores. Quando ele foi lá na casa da família de Maison e viu os primeiros movimentos das mesas, ele deduziu que ali tinha uma inteligência por trás daquele movimento inteligente, ali já estava chegando as intuições que veio se desdobrar depois em atividades lá na frente.
é realmente fantástico, não, Renato? É verdade. Regiane, passa aí a segunda tela. Não é nessa, é na outra, Regiane, sim. A semitologia, ele dá a definição sobre tipologia e sematologia. Acho que é a próxima, né? É na anterior, é na anterior. É na Anterior. Logo na primeira tela. Acho que Aí, Acho que passou. não. Vai a ciência é na segunda. na próxima tela. Aí, pronto. Sematologia, a linguagem de sinais, enquanto a tipologia é a linguagem de pancadas. Está aqui. É muito interessante nós termos o conceito das duas, né, Amadeus? Exatamente. A semitologia, nós estávamos fazendo um estudo e nós ficamos numa situação delicada para saber qual é a diferença entre a A sintomologia semana e a... passada, no sábado, não foi? Assim foi. Agora Nós está ficamos, esclarecido, né? não fomos atrás do livro dos médios, então ficamos nessa situação, a linguagem dos sinais. Então, a semitologia. Então é o seguinte, aqui existem dois fatos, a semitologia e a teologia. É a linguagem das pancadas. Quais são essas pancadas? Vai definir, né? Ela vai definir se existe um direcionamento de uma pergunta, sim ou não, né? E a semitologia, a língua dos sinais. Qual é a língua dos sinais? É uma pancada, é algo que vem, é uma mesa que Uma coisa mais foi brusca, puxar a mesa para alguém, uma mesa para alguém, virar a mesa, tá com raiva. Você consegue perceber é uma semitologia, né? cimentologia. Semitologia. Para você ver como são as coisas. O que nós conversamos numa reunião passada que nós tivemos, sempre os amigos espirituais disseram que tem influência diretamente, pode ter diretamente numa reunião, né, meu Deus? Numa própria reunião, e os amigos espirituais estão ali trabalhando com perguntas e respostas. E a sematologia, a tipologia, é a linguagem das pancadas. Como se diz, é como a Regiane falou. Imagina eu estou aqui e a cama estiver arrastando aqui perto de mim. Eu não vou entender nada, eu vou dar um pulo muito grande para saber o que é que está acontecendo. Então, isso são coisas que nós encontramos no nosso dia a dia. Só não é aqui, é em qualquer canto que tenha vamos dizer assim, nos dias de hoje, que já temos o conhecimento, mas muita gente não tem, pode acontecer esses casos de uma batida numa porta. Nós lembramos aqui o caso de Kardec, né, que as pessoas, alguém batendo, ele não sabia onde era, pensava que era a esposa dele que estava em casa, mas ela não estava. No outro dia foi saber da espiritualidade está acontecendo isso. Não, é porque você está trabalhando, estava errado. Você estava errado. Você disse, eu refez todo o trabalho. Então, quer dizer, isso pode acontecer aí no dia de hoje. Diga. E uma coisa, na sematologia, também eles pelo que ele está dizendo aqui, ele também considera a força como ele está acontecendo. Se você... uma batida é sim, duas é não. Mas a diferença se eu só fizer assim, ou se do nada chegar uma batida bem forte, naquele momento, é uma coisa, o espírito tá irritado, ele tá muito agitado, ou ele tá tranquilo, são coisas que a gente pode identificar de acordo com como é que ele tá batendo, juntando os dois, né? Juntando os dois. Tipologia, só o tipo, a ordem das pancadas, e a sematologia já é um comportamento que a gente pode tirar de como ele está fazendo essas pancadas. O movimento, os sinais. No caso aí, Amadeus, é interessante que o amigo lá que recebeu a cartinha, né?
para mostrar a ele que é familiar, foi muito sensível, por exemplo, se afastou a mesa, a mesinha foi, mas não houve aquela pancada. Mas quando ele leu a carta, viu que era para mostrar que era um amigo dele, que era um familiar dele, tudo tranquilo. E já lá nas mesas, girando, nas mesas girantes, vai depender do espírito que esteja atuando naquele momento. Tem aqueles que poderão por não ter uma condição vibratória dentro dos princípios do Evangelho, e tem aqueles que não têm e faz do jeito que realmente ele acha que deve fazer, através da violência, através de não tem a brandura necessária para fazer a transmissão da mensagem. E o que é que acontece? O que aconteceu naquele momento? Aconteceu que os bons amigos espirituais que estão ali, é claro que tem os mentores espirituais, ajudando os estudiosos, aqueles que estão tentando entender e compreender aquela mensagem, sabe que eles têm de deixar os espíritos que não eram brandos, para que eles pudessem entender também que existe a questão da pancada, como a pancada foi colocada naquele momento, como o Regiane falou. Então, isso vai depender, naquele tempo, dependeu de cada caso, é um caso. De várias maneiras, de vários espíritos diferentes que vieram dar comunicação naquele momento. Então, é muito interessante nós sabermos disso, porque primeiro a tipologia e a sematologia, as duas coisas assim, têm as mesmas condições, apenas que são todos através de pancadas, né, os sinais, e outros que a condição legais da pancada e dos sinais. Qual o sinal que foi dado, o sim, o não, isso, aquilo, outro. Então, são essas coisas que não está dizendo na tela de hoje, nessa última tela. São dois métodos diferentes, né? São as pancadas, e outros os sinais. Os movimentos que a cestinha ou o objeto faz para confirmar ou negar aquilo que está sendo perguntado. O outro é as pancadas. Agora, uma coisa que me chama a atenção no caso da tipologia, aí me fez lembrar esses meninos birrentos, que quando ele quer uma coisa que você não dá, ele fica batendo com o pé, sapateando, com raiva. Aí está aí a resposta também que ele fala no texto. Quando o espírito está insatisfeito, nervoso, etc., ele bate com o pé na mesa, não respondendo pancada, mas dando uma demonstração de insatisfação, de revolta, de aborrecimento. É realmente interessante. Aí a perspicácia de quem está conduzindo para entender o que o espírito está dizendo. Que tipo de linguagem ele está falando agora, batendo desse jeito? A suavidade dos sinais e a brutalidade das pancadas. Aí a perspicácia. Mas aí, Renato, a gente entende que por trás disso tem um grupo de benfeitores espirituais coordenando aquele trabalho. Aí você se referiu a uma coisa interessante. Se você está num grupo de amigos, esses amigos querem fazer, por exemplo, uma experiência como a do COP, etc., claro que ali vão ter espíritos levianos que vão fazer o que querem. Mas você está numa pesquisa científica, num trabalho de descobrimento das verdades espirituais, esses espíritos levianos não têm acesso. Eles não têm acesso porque os benfeitores não deixam, que eles estão... É um trabalho sério, é a mesma coisa das comunicações sérias. As comunicações sérias são provocadas por espíritos sérios, aquelas frívolas e levianas por espíritos levianos. Cada ambiente é compatível com as comunicações. Aí os irmãos dizem isso. Se você está fazendo uma reunião com propósitos nobres, os benfeitores tomam conta do ambiente e permitem que espíritos nobres se manifestem, de conformidade com a necessidade e o merecimento. Mas se você está fazendo uma coisa para gracejo, para divertimento, essas coisas, aí, meu amigo, aparece todos aqueles brincalhão que estejam nas imediações. Não é isso mesmo, Renato? É verdade. Antigamente existia a questão do copo, né? Parece que colocavam um copo e nesse copo parece que tinha água e havia um movimento, né? Da colher também, parece que tinha uma colher. E isso daí, as pessoas disseram, isso é perigoso. Quando dizer que é perigoso, é porque, como você disse,
ali estavam fazendo um movimento com espíritos afins, certo? Que poderia acontecer qualquer problema. É como se diz, o que acontece? Vamos ser mais profundo. O que acontece com com a internet e com as redes sociais? Acontece até certas coisas de pessoas praticarem o suicídio, porque um fala, o outro está escutando, existe o envolvimento com os amigos não evangelizados, e daí pode acontecer o processo de trazer alguém que venha praticar, aquele que está assistindo, pode ser induzido, influenciado por aqueles processos que você poderá praticar o próprio suicídio. Isso daí é a mesma coisa de dizer, é uma renovação dos espíritos não evangelizados para trazer o problema sério. Isso daí, antigamente, eram as coisas do copo, da colher, de outros processos que muita gente fazia sem ter conhecimento de causa. E hoje, a pessoa já tem um processo mais avançado, que é a internet, acha que tem conhecimento de causa, porque tudo é válido, não tem, às vezes, nós sabemos que não existe o processo dos pais ter o acompanhamento, e no fim acontecem esses problemas que depois traz a dor e o sofrimento. Então, são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Maravilha, Renato. Você foi muito feliz na colocação. Eu vou dar um exemplo. Lá na nossa loja, por exemplo, nós temos 2 grupos. Nós temos um grupo que a gente considera o grupo da loja, o grupo sério, onde a gente só trata as coisas relacionadas com os nossos trabalhos, com os nossos afazeres. E temos um outro grupo onde você publica o que você quiser. Aí você vai lá e escolhe onde é que você quer ficar. Você quer ficar no grupo da brincadeira, falar de futebol, falar de birifarra, de etc, etc? Ou você quer ficar no grupo que trata das coisas sérias? Aí está o exemplo clássico que você trouxe da internet para o estudo. Um estudo sério, onde os benfeitores se empenham em nos trazer informações. Essas informações que vão se perpetuar no tempo, porque são as verdades que precisam ser trazidas para a humanidade. Então, não vão permitir que espíritos perturbadores chegarem e interfiram com suas grosserias, com suas frivolidades. Aí a gente vai saber onde é que estão as coisas de conformidade com a natureza do trabalho. Foi muito feliz a sua colocação, Renato. Vamos lá? Vamos. Hum. 141. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipologia alfabética, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Podem obter-se, então, palavras, frases e até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quanto forem necessárias para indicar cada letra. Isto é, uma pancada para o A, 2 pancadas para o B e assim por diante. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que se haja convencionado. Quer falar alguma coisa? Não, acho que prossiga. A gente analisa no final do texto, como fizemos nas outras. Como se vê, este modo de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações de certa extensão. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-se com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e a série dos algarismos indicadores das unidades. Estando um médium à mesa,
uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se trata de obter uma palavra, ou a série dos algarismos, se de um número. Apontada a letra que serve, a mesa por si mesmo, bate uma pancada e escreve-se a letra. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra e assim sucessivamente. Se tiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas ou produzir um movimento especial, e recomeça-se. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase. É como, sobretudo, se consegue abreviar de muito a comunicação. Havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra a que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. É quase um código Morse. Você acabou de dar a receita, Regiane. Nós temos nos dias atuais o código Morse, tem outros códigos aí internacionais para comunicações, onde você, usando determinadas abreviaturas, determinados símbolos, você consegue estabelecer uma conversação, um diálogo franco e etc. Agora, imagine a dificuldade que foi, nesse início, montar-se um alfabeto, montar-se uma estrutura para que tantas pancadas resultassem numa letra e aquela letra depois resultasse numa palavra, a palavra resultasse numa frase, a frase resultasse um parágrafo e assim, portanto, até um texto. Realmente uma coisa extremamente difícil. Agora, da mesma forma que alguém no código Morse estabelece a transmissão de uma mensagem do tamanho que se faça necessária, assim também se dava lá naquele tempo. Eram os primórdios das comunicações do mundo espiritual com o mundo físico. Perfeitamente compreensível, e o exemplo que Regiane lembrou logo de cara, o código Morse é realmente a cereja do bolo, não é, Renato? É verdade. E outra coisa, diz a espiritualidade, que não existe algo para Deus com velocidade, é tudo simples, com calma, no dia a dia, bem lento, bem compreensivo, desenvolvendo naturalmente. Isso que aconteceu nas comunicações mediúnicas, no início das comunicações mediúnicas. Esse tipo de trabalho não foi feito dentro de uma semana, 2 semanas ou um mês. Foi através dos anos, porque desde 55, 56, Kardec ficou trabalhando sobre esses processos das comunicações mediúnicas. Não houve o processo de Heideville. Kardec não foi aos Estados Unidos, mesmo os trabalhos foram feitos em Paris naquele tempo, depois do ano de 55. 1855, quando foi com 2 anos, Kardec trouxe o Livro dos Espíritos. Então, foi um trabalho de anos para chegar a esse ponto. E cada dia que se passa, que nós iremos olhar lá na frente, foi modificando a estrutura das comunicações. Primeiro o sim, não, depois foi formando letra, e assim por diante nós iremos futuramente olhar e ver que houve uma evolução muito grande. E imagine se os 450 livros de Chico fossem da batida do alfabeto. Renato, você agora faz a gente rir. Imagine quantas encarnações ele teria para produzir aquelas centenas de livros, né? Esses 450 livros, quase. 419 livros publicados através da FEB e dos centros espíritas, né? Imagina se fosse tudo a pancadinha do sim ou não, né? Da bolinha. Mas, Renato, veja o processo evolutivo. Começou lá com as pancadas, depois passou para as pranchetas, as cestinhas e etc., até chegar à psicografia indireta e a psicografia direta e a indireta. E hoje as pessoas estão recebendo comunicações do mundo espiritual e já digitando.
Tem livros por aí que foram publicados já aqui em Natal, médios que receberam intuitivamente as comunicações do mundo espiritual e já foram digitando. E aí, olhe que naquele trabalho, veja como se dava. O Espírito trazia a mensagem era escrita, passava por um crivo de uma pessoa que fazia os ajustes, encaminhava para a federação. A federação tinha um conselho editorial que via a viabilidade ou não de publicar aquelas coisas. Nós estamos nos referindo aqui no Brasil. E aí, quando chegava o momento oportuno, aí fazia a publicação. Porque nem tudo que chegava do mundo espiritual eles publicavam, esperavam o momento, o amadurecimento. Imagina o quanto isso evoluiu até chegarmos nos dias atuais. Realmente foi uma verdadeira viagem, não, Renato? É verdade. Para você ver, com o nosso irmão Ismael Ramos das Neves, o nosso grande amigo aqui do Natal, ele passou 10 anos trabalhando com o Chico. Ele também participou de algumas redações de alguns textos de Emmanuel. Emmanuel, a psicografia, ele datilografava. E quando chegou uma certa hora, ele pegou e fez a redação de um texto. Quando foi, aprontou, tudo ok, tirando da página psicografada. Aí, quando foi à noite, a Emmanuel mandou chamá-lo. Chama aí, Ismael. Ele foi, disse, Ismael, na mensagem tal, a palavra que você colocou não é aquela que você colocou, e sim essa. Aí nosso irmão Ismael foi lá e apagou e ajeitou o texto, colocando a palavra que Emmanuel disse que era. Quer dizer, olha como são as coisas. Olha como é a evolução da psicografia, da comunicação dos nossos amigos espirituais. Isso daí foi quem disse, foi nosso irmão Ismael, que todos nós conhecemos. Aqui em Natal, um espírita de, né, O espírito de escola, né, o Ismael Ramos das Neves. Ismael Ramos das Neves. Mas, Renato, a gente vê nisso a seriedade do trabalho. Aquilo que fizeram lá com Kardec, quando ele estava elaborando o livro dos Espíritos, Emmanuel fez com o Ismael. Não é aquilo que a gente quer, é o que eles querem, o que receberam a incumbência de fazer. O Espírito recebeu a incumbência de trazer a mensagem lá do mundo superior para a gente, aí eu chego aqui, não, vou botar assim fica melhor. Esse termo aqui fica mais bonito, não tem esse negócio não, é o que eles dizem mesmo. Quando está errado, eles mandam consertar. Maravilha. Mas nós estamos chegando aí o momento, Renato e Rejane. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E hoje foi uma luminosidade a gente debulhar esse negócio da tipologia e da semiologia, porque nós ficamos devendo na semana passada lá no nosso estudo privado. Rejane, muito obrigado mais uma vez. Renato, muito obrigado. Rejane, suas considerações finais. E, Renato, suas considerações e a prece final. Muito obrigado, meus irmãos. Só tenho a agradecer. Obrigada a todos que estão aqui agora e estarão logo mais. Muito bem-vindos. Até a próxima. Renato. Muita paz para todos e que nosso mestre, Senhor Jesus, nosso irmão, nos abençoe. E para nós concluirmos nosso trabalho, vamos agradecer a Ele, Jesus, aos amigos espirituais que se encontram ainda conosco, nos abençoando, nos dando intuições para que nós possamos melhorar cada vez mais o nosso programa. Não o nosso, mas todos aqueles que procuram transmitir o Evangelho de Jesus. Abençoe a web rádio Cristo Consolador, para que nós, com ela, possamos atingir aquelas pessoas que necessitam do esclarecimento da doutrina dos Espíritos. Que eles nos abençoem, nos iluminem, nos dê paz hoje, amanhã e sempre. Muita paz para todos. E que nosso Pai nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, Brasil! Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.